Olá pessoal, bem-vindos à oitava aula do curso de transferência de calor, dando continuidade aqui ao conteúdo do curso, né? Mas antes, só passar uma revisão rápida, né, do que a gente viu até então. Então, nas últimas aulas a gente estava estudando sobre resistência térmica, que a definição está dada aqui, né? Então, resistência térmica é definido como sendo ΔT dividido por Q ponto, taxa de transferência de calor, e a gente definiu ela para condução, alguns casos, né? Então, placa plana, geometria circular, na lista tem exemplo para geometria esférica. Fizemos também a derivação para convecção, 1 por H. E para radiação também tem uma derivação, né? Só que aí faz uma linearização da radiação. Aí eu preferi não abordar, né, no curso aqui, porque depois a gente vai ver um método um pouquinho melhor de tratar a parte de radiação, né? Então acho que não compensa ficar simplificando muito agora para depois ver o caso completo, né? Talvez vale só enfatizar que a vantagem de utilizar o conceito de resistência térmica é que ele possibilita a avaliação de sistemas um pouco mais complexos, como se fossem circuitos, né? Então, até aqui no lado direito, tem esse circuito aqui, esse sistema, né? Vamos considerar aqui que tem um fluido desse lado, uma temperatura TF1, e um fluido desse lado aqui com uma temperatura TF2. Aqui isolado e aqui isolado. Isso daqui poderia ser representado em um circuito como sendo um ponto aqui do TF1. Aqui teria uma resistência térmica de convecção, vamos considerar aqui que é uma área A, então por H1A. Aqui teria uma resistência térmica de condução ao longo do corpo A, então seria o LA por KA. Aí considerando que cada um aqui tem metade, o corpo B e o corpo C, então em contato direto. Então aqui teria uma divisão em dois, né? Então teria duas resistências térmicas em paralelo. Aqui teria LB sobre KB A do B, que vai ser A sobre 2, né? Então aparece um 2 aqui, e aqui teria o do C. Então LC, KC, A. E aqui teria o corpo D. Por fim, uma resistência térmica de convecção, né? Do lado direito aqui. Então fica um pouco mais simples fazer análises de sistemas como esse aqui, né? Aí só vale mencionar aqui que isso daqui está linearizando o problema, né? Aí supondo que o corpo B aqui fosse de cobre e aqui fosse de um polímero, ou, por exemplo, isopor. Nessa hipótese que está sendo adotada aqui, de colocar os dois em paralelo, aqui vai ter uma variação de temperatura, chama aqui de T, sei lá, TA, TB. Então aqui vai ter uma variação da temperatura de TA para TB, nos dois corpos do mesmo modo, né? Então o perfil de temperatura nos dois seria o mesmo. Então se fosse T de X aqui, nos dois corpos aqui, o C e o B teria esse perfil de temperatura, né? Vou colocar aqui embaixo. Então variaria de TA até TB. Aí, essa consideração de sistema linear, então, se for esse caso aqui, por exemplo, do de cima aqui ser cobre, o que ocorreria, né? Então, aqui teria uma menor resistência térmica ao longo do cobre, então teria uma passagem de calor preferencialmente para cá, né? Então, ao longo do corpo A, ao invés de ter isotermas nessa direção aqui, que seria perpendicular à direção principal aqui que a gente está considerando, teria uma variação, então teria um pouco mais de transferência de calor aqui para o corpo B. Então provavelmente seria algo mais ou menos assim. Talvez seria algo assim. Então acabaria tendo um fluxo de calor um pouco maior aqui, né? Aí essa consideração aqui esse resultado aqui não leva em consideração isso, né? Então fiquem cientes de que isso é uma aproximação.
Dependendo do caso, é uma aproximação razoável, né? Se não for um problema muito complexo, mas se for um problema mais crítico, né? Sei lá, aplicação espacial, a parte de competição, coisa assim, então é interessante fazer uma análise mais cuidadosa, né? Então essa linearização nem sempre funciona muito bem. Mas se for um caso mais simplificado, nada impede, né? A gente também fez a definição do coeficiente global de transferência de calor, que a gente, na literatura, normalmente é utilizado como sendo U maiúsculo, Uzão, de modo que a taxa de transferência de calor é igual a UA ΔT, onde U é o coeficiente global de transferência de calor e A é a área de referência, né? Aí vamos fazer um exemplo aqui com o conceito de coeficiente global. Então, considere uma panela com água fervendo, de modo que o fundo da mesma possa ser modelado como uma placa plana. O coeficiente de transferência de calor equivalente da chama para o fundo da panela é de 200 watts por metro quadrado Kelvin e da superfície interna para a água é da ordem de 5.000 watts por metro quadrado Kelvin. Considerando que a parede do fundo da panela é de 1 milímetro de espessura e de material com condutividade térmica de 160 watts por metro Kelvin, estime o coeficiente global de transferência de calor. Então, esse daqui é um esquema do nosso problema, né? Então, a gente teria uma panela com água fervendo dentro, a chama aqui embaixo. Aí aqui vai ter um coeficiente de transferência de calor equivalente na parte de baixo, coeficiente de transferência de calor equivalente na parte interna, né? Reparem que aqui é muito elevado, né? Devido ao fato de que é mudança de fase. Então, com evaporação, o coeficiente de transferência de calor geralmente é bem elevado, né? Assim como no caso de condensação. A espessura da panela 1 milímetro e feito de material com condutividade térmica de 160. Deve ser uma liga de alumínio, né? Para fazer a solução, vamos adotar algumas hipóteses. Então, vamos considerar unidimensional, considerar uma sistema de coordenadas aqui em Y. Então, desconsiderar que está tendo transferência de calor aqui pela parede, né? 2. A gente pode colocar todas as hipóteses necessárias para chegar no caso de resistência térmica, só para garantir, né? Então, G ponto é igual a 0, 3, K aproximadamente constante e 4, regime permanente, que aqui não fala nada de variação temporal, né? A partir disso, a gente consegue fazer uma modelagem. Então, a gente vai ter uma temperatura da chama aqui, um coeficiente de transferência de calor, quer dizer, uma resistência térmica de convecção do lado da chama. Então, a gente vai ter HC vezes A. Aqui a gente vai ter a resistência térmica de condução do fundo da panela. Então, a gente vai ter L por K. E aqui a gente vai ter uma outra resistência térmica de convecção do lado interno, que vai ser 1 por HIA. Então, resistência térmica equivalente é igual a somatória das resistências térmicas, nesse caso aqui, né, porque é linear. Então, a gente fica com 1 sobre A, 1 sobre HC, mais L por K, mais 1 por HI. Aí, lá na definição de coeficiente global, a gente tinha que U é igual a 1 sobre A, resistência térmica equivalente. Então, só substituindo o que foi obtido aqui, né? Então, fica com 1 sobre o A simplifica, 1 sobre HC, mais L por K, mais 1 sobre HI. Substituindo os valores aqui, a gente chega a 192 watts por metro quadrado Kelvin. Então, isso daqui representa tudo as contribuições das resistências térmicas, né? Reparem que o 192 ficou próximo do valor aqui do coeficiente de transferência de calor do lado do gás, né? É razoável isso daqui, então faz sentido, né? Então, se a gente pode avaliar aqui em termos de ordem de grandeza, né? Então, aqui a gente vai ter 1 sobre 200 mais 10 a menos 3 sobre 1,6, 10 quadrado. Então, aqui vai dar 10 a menos 5, mais 1 sobre 5, 10 ao cubo. Então, aqui é 2, 10 quadrado, né? 1 sobre 2, 10 quadrado. Reparem que isso aqui, então, fica 10 a menos 5, talvez 10 a menos 6 até, né? Isso daqui vai dar 0,2, 10 a menos 4. E isso daqui
vai dar 5, 10 a menos 3. Então esse daqui é o maior de todos, né? Então a maior resistência térmica, que é esse daqui. Então o coeficiente global aí ele é limitado pela maior resistência térmica, né? Nesse caso aqui foi o coeficiente de transferência de calor externo. Então não adianta tentar, se o objetivo for aumentar a taxa de transferência de calor, não adianta tentar melhorar a parte interna aqui, né? Tem que trabalhar aqui na parte externa, né? De algum modo. Legal. Aí para fechar os conceitos de resistência térmica, né? Então vamos passar para o último tópico aqui, que é a parte de incrustação. Então, conforme as superfícies dos trocadores de calor vão trabalhando, eventualmente vai ter deposição de material que vem com fluido, né? Então aqui no nosso lado esquerdo a gente tem uma foto de um trocador de calor, casco e tubos. Aí se vocês lembram lá da definição, casco e tubos é aquele trocador que tem um casco, dentro dele vários tubos, né? Onde dentro dos tubos passa um dos fluidos e dentro do casco, externo aos tubos, passa outro fluido. Aí aqui, do lado direito, a gente vê que os tubos estão praticamente obstruídos, né, devido à presença de óxido de cálcio. Então isso daqui provavelmente é um trocador de calor que estava trabalhando com uma água que tinha uma quantidade de cálcio, né? Muito provavelmente o trecho de entrada era do lado esquerdo aqui, né? Então ele é de múltiplos passos. Então a água pode entrar por aqui, aí chega lá na frente, ela faz a curva, ela pode voltar por aqui. Aí aqui nesse lado aqui do trocador, ele faz a curva de novo e ele vai embora nesse trecho aqui de tubos, né? Por exemplo, apesar que aqui tem uma marca, né? Então provavelmente era em 4 vezes. Mas isso daí não vem ao caso, né? Tá. Aí aqui do lado direito também a gente tem uma outra foto do trocador de calor, só que é outro trocador, né? Aí olhando do lado do casco. Então aqui a gente estava vendo do lado do tubo, aqui a gente está vendo do lado do casco. Aí aqui também tem bastante deposição de material, né? Esse material atua como sendo uma resistência térmica adicional, que é definido como sendo resistência térmica de incrustação, né? Aí tem até um esquema aqui, que eu peguei lá do livro do Lienhard, representando aqui esquematicamente do lado direito o que seria a incrustação, né? Então é a deposição de material. Aí como que a gente avalia essa contribuição, né? É do mesmo modo que a gente fez o caso lá de resistência térmica de contato. Então tem tabelas nos livros de transferência de calor com valores de referência para levar em consideração a incrustação, né? Então essa daqui é uma tabela lá do Lienhard. Então aqui a gente tem uma relação de valores, então para água destilada, água salgada, por aí vai. Aqui água suja, né, inclusive. Aqui tem para vapor sem óleo, vapor com óleo. Então vapor sem óleo ele fica bem baixinho, né, fica perto ali da água pura. Vapor com óleo ele já fica bem mais sujo, né, e por aí vai. Aí como que a gente modela isso para os cálculos, né? Então, vamos voltar lá para a nossa nota de aula. Bem, então aqui só representando, né? Então, vamos considerar que a gente tem um tubo aqui, do lado esquerdo o tubo limpo, do lado direito o tubo sujo, né? Então, o coeficiente global de transferência de calor do caso limpo a gente obtém tabelado, né? Por exemplo, ou a gente consegue fazer uns cálculos parecidos com o que a gente fez aqui no exemplo anterior, né? E como que a gente contabiliza o efeito da incrustação no caso sujo, né? Então a gente viu que o coeficiente global é igual a 1 sobre a resistência térmica equivalente. No caso do limpo, tá tudo certo, né? Então, U que é igual a 1 sobre a resistência térmica equivalente do limpo. Então, o limpo. No caso do trocador de calor sujo, então a gente vai ter uma resistência térmica adicional. Aí nesse caso aqui seria uma resistência térmica num sistema linear, né? Porque transferência de calor aqui seria da parte interna para a parte externa, né? Então aqui entraria somando na resistência térmica. Então a gente fica com o sujo, que é igual a 1 sobre a resistência térmica equivalente do limpo, porque o sistema é o mesmo, né? Mais a resistência térmica de incrustação.
Certo. Aí como que a gente calcula esse termo aqui, né? Conforme comentamos, a partir de valor tabelado. Só que reparem aqui na unidade também, né? Então aqui é metro quadrado Kelvin por watts. Então a gente tem que fazer a mesma abordagem que a gente fez lá no caso de resistência térmica de contato. Então o RTin, que é igual ao RTI, 2 linhas, dividido pela área. Aí substituindo os valores aqui, a gente chega nessa expressão. Reparem que esse termo aqui é igual ao inverso desse termo aqui. Então a gente fica com o sujo, que é igual a 1 sobre o limpo, mais resistência térmica de incrustação. Então esse aqui é o valor tabelado, né? Então reparem que a incrustação reduz o coeficiente global, né? Porque se ela fosse zero, aí inverteria aqui e aí daria o limpo. Como ela é diferente de zero, então dá um valor menor do que o limpo, né? Então esse aqui é menor do que... Bom, menor ou igual. Vai ser igual só se for resistência térmica de incrustação nula, né? Aí vamos fazer um exemplo aqui só para a gente treinar. Então, considere um condensador de vapor resfriado a água com coeficiente global de transferência de calor, U, de tabela, né, em condições limpas, de 4.000 watts por metro quadrado Kelvin. Você descobre que o engenheiro considerou resistência térmica de incrustação assumindo água destilada, enquanto que a água de processo é suja. Qual a variação do coeficiente global de transferência de calor? Então vamos voltar lá para a nossa nota de aula. Bem, então só colocando os dados aqui, né? Então a gente tem coeficiente global limpo 4.000 watts por metro quadrado Kelvin. A gente está querendo qual é o novo coeficiente global e a gente precisa considerar o efeito de utilizar uma água suja, né? A gente pode até fazer o cálculo inicialmente considerando água destilada. Então a gente volta lá na nossa tabela. Então para a água destilada, o que a gente chamou RI duas linhas vai ser 1 × 10⁻⁴ metro quadrado Kelvin por watts. Então isso aqui para água destilada. E para água suja, a gente tem uma faixa de valores aqui, né? Então vai ser entre 0,610⁻⁴ até 210⁻3. Então vai ser nessa faixa de valores aqui, né? Então considerar a água mais suja que tem. Então vamos calcular qual que seria o coeficiente global da condição de água destilada. Então vou chamar aqui de destilado. Vai ser igual a quê? Aí tem até a expressão pronta aqui já, né? Então vai ser 1 sobre o limpo mais o RTI duas linhas. Aí só substituindo os valores aí, a gente chega a 2.857 watts por metro quadrado Kelvin. Então já dá uma redução significativa, né, em comparação aos 4.000 aqui, que é o valor tabelado, né? Aí agora considerando água suja, né? Então água suja. Aí vamos pegar os dois extremos aqui da nossa faixa de valores, né? Então a gente vai ter dois valores, aí só substituindo. Então só substituindo, aí com 2 × 10⁻³ a gente chega a 444,4 watts por metro quadrado Kelvin. E com 6 10⁻⁴ a gente chega a 1.176, né? Então comparando com esse valor aqui, do 2.857, é bem menor, né? Aí, então se comparar com condições de projeto lá, condição limpa, então seria bem diferente ainda, né? Então dá o quê? Dá coisa de uma redução de 80% mais ou menos, né? Aí qual que é o impacto disso, né? Então é só lembrar da definição do coeficiente global, né? Então o coeficiente global é tal que Q ponto é igual a UA delta T. Então supondo que o delta T é condição de processo, né? Aí isso daqui é uma demanda, pode ser um dado de projeto também, né? Que você quer transferir uma dada taxa de transferência de calor. Aí você está querendo saber qual que é o tamanho do trocador. Então se você utilizou 4.000 watts por metro quadrado Kelvin, você vai conseguir uma área pequena aqui, né? É interessante, mas não vai atender o que você quer, né? Então se você pegar isso daqui, aí vai dar uma outra área um pouco maior, só que mesmo assim ele vai estar um trocador subdimensionado, né? Então, aí seria interessante avaliar qual a situação lá do caso, né? Para pegar alguma coisa nessa faixa de valores aqui para fazer o dimensionamento do trocador de calor, né? Falando de maneira bem geral aqui, né? Depois a gente vai ver que para avaliar trocador a gente tem uma metodologia um pouquinho mais elaborada, né?